Bom dia, pessoal. Estão crescendo uns questionamentos aqui no canal e no Brasil em geral. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Antes eu quero agradecer em cada like, compartilhamento, etc. Dizer que logo eu quero conseguir um microfone, essas coisas. Mas vamos lá. Por que o Bolsonaro não convoca as Forças Armadas e, por exemplo, aposenta compulsoriamente os ministros do STF? Muita gente pode dizer, mas isso traria pressão internacional, né, que retalharia o Brasil ferrando com a nossa economia. Mas primeiro, o mercado internacional busca segurança jurídica, custos baixos de produção, o mercado consumidor, com poder aquisitivo, produtos ou matéria-prima ou tecnologia que interessem à comunidade internacional. E a tecnologia do Brasil, no geral, ela é muito eficiente. O custo do Brasil é terrível. Né? Então são essas coisas que mexem com a economia. A Rússia e a China, por exemplo, são nações totalmente antidemocráticas. Né? As nações árabes, por exemplo, estão se lixando para a democracia, e mesmo assim o mundo ocidental não deixa de fazer comércio com essas nações. E também os Estados Unidos é o maior aliado da Arábia Saudita. Né? A esquerda não adora esses países, né? E elas iam reclamar por quê? Uma interferência das Forças Armadas comandadas por Bolsonaro não seria para implantar o comunismo, né, de modo que espantasse o investimento. Seria algo pontual, não seria para fazer uma revolução jurídica que trouxesse muita instabilidade ou cercear o livre mercado. A Argentina aqui do lado é totalmente hostil ao capitalismo e mesmo assim vai se arrastando sobrevivendo. E tem outra coisa, o agronegócio brasileiro é muito forte. Vai aplicar sanções. O Brasil parar de produzir soja, milho por um ano, você causa um alvoroço no mundo. Né? E uma intervenção seria bem objetiva, seria para remover uma corja, impor algumas mudanças e logo voltar à normalidade. Tranquilo. O Congresso ia contestar depois como? Acho que não. O que fosse modificado continuaria valendo. Tá? Agora, as Forças Armadas, sim, né? As Forças Armadas do Brasil são muito fracas em comparação a de outras grandes potências. Né? O Brasil sempre foi avesso à tecnologia nuclear. Até para fazer energia, o Brasil parece que tem repulsa disso, né? Depois eu vou gravar sobre isso. Mas potências estrangeiras não iriam empreender uma guerra no caso de intervenção. No máximo, uma sanção política. Aquele corno globalista do Macron, da França, né, que acha que a Amazônia já é dele, né, ia usar isso como desculpa e ia chiar até falar chega. A esquerda mundial é tão barulhenta quanto a brasileira, mas isso a gente já está acostumado. É só você ligar a televisão que você já vê isso. É aquele ditado do meu avô, né? Tudo há, tudo acontece e devagar desaparece. Então, com o tempo, isso iria se arrefecer e viraria um episódio na história, ainda que agentes globalistas estrebuchassem. E nós colheríamos os frutos do que aconteceu. Agora vamos falar um pouco da parte técnica, né, jurídica, tecnicista, né, da parte burocrata. A Constituição de 88 diz que o poder moderador é as Forças Armadas. O Ives Gandra Martins provou isso claramente. O STF, com o apoio da mídia esquerdista, roubou este papel. E vamos falar o óbvio, o poder moderador de qualquer Estado sempre foi as Forças Armadas, desde a Roma antiga até hoje, é assim. Né? O governante está lá, as Forças Armadas entram, tiram e acabou. Temos vários exemplos, desde Calígula, né, até Gaddafi. Claro que o comércio e as Forças Armadas estrangeiras também têm relevância. Mas basicamente quem está com o fuzil na mão aqui é quem decide. Né? A Constituição é só um papel sujo, abominável, né? E você pode tirar o que você quiser dali, né? Como uma cartola de um mágico. Né? Você enfia a mão ali, sai o que você quiser, né? A calça do Máscara, né? E o STF é a prova disso. E não interessa quem escreve a Constituição ou a própria Constituição, interessa quem interpreta. Assim como não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E está lá que todo o poder emana do povo, né? Que o Exército, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E quem fez a Constituição foi o Congresso eleito pelo povo. Tá? Então a legitimidade de uma intervenção seria indiscutível. Então não seria golpe coisa nenhuma. Quem é subversivo, desonesto, rebelde, ditatorial são os apoiadores do STF, dessa corte do Congresso, governadores, prefeitos, etc. E aqui vai uma ideia minha. Após o fim da intervenção, faria-se um referendo auditado para ver o que o povo achou das medidas que foram tomadas. Ponto. Isso mataria qualquer argumento em contrário, qualquer questionamento de legitimidade do que foi feito. Né? E ainda que a elite burocrática brasileira não dê valor nenhum
a referendo, né? O referendo do armamento foi uma prova disso. Outra coisa é que intervenção militar só mesmo com Bolsonaro no comando. Inclusive porque o generalato brasileiro é em enorme parte formado realmente por fazedores de churrasco, alheios totalmente à guerra contra o comunismo, tá? Muitos deles frouxos, então o Bolsonaro é uma pessoa diferenciada, não só pelo carisma, mas por esse comprometimento, intransigência que ele mantém há muito tempo. Então ele é realmente um símbolo no exército e teria sim apoio do povo para isso. Agora, esses generais têm uma vida muito boa, eles têm uma pensão gigantesca, né, muitos privilégios, né, então eles iam querer isso, né? Só se algo atingisse diretamente eles, ou o bolso deles, provavelmente, né? Agora, pelo que eu já vi o Bolsonaro escapar em algumas entrevistas, Bolsonaro já é presidente. Ele já está no cargo máximo da República. Ele ainda não está nem no meio do primeiro mandato. Ele sabe que vai ser reeleito, né, como o Brasil todo sabe. Então o Bolsonaro sabe que ele ainda tem 6 anos e meio no cargo máximo do Brasil. Ele tem 3 filhos muito bem engajados, tem filha pequena, tá? Tem uma trajetória de sucesso na política. Então para que ele vai arriscar um movimento brusco agora, né? Vai abrir 2 vagas no STF daqui a pouco, né? E no segundo mandato vão abrir mais 2, ele vai poder indicar no mínimo 4 ministros do STF. Então, ele já tem o calor do povo, né? Muita popularidade. Isso vale mais do que dinheiro. Qual político que é ovacionado da forma que ele é? O povo ainda não pressiona ele o suficiente para que ele tome uma decisão dessas. Para ele fazer isso, uma série de apoiadores tem que pedir isso. Se esses pedidos forem reiterados a ponto de ele perder popularidade e a governabilidade dele se tornar ainda mais ameaçada do que já é, ele pode tomar uma providência dessa. Mas a gente tem as eleições de 2022 e se Bolsonaro já influenciou em 2018, em 2022 ele vai poder influenciar muito mais, e claro, fazendo uma filtragem melhor sobre quem ele vai apoiar. Então ele acredita que vai melhorar a próxima formação do Congresso e eleger governadores alinhados com ele, o que seria bom, né? Coisas como a TV Cultura, né, que é um antro de esquerdismo, tendo um governador de São Paulo que seja alinhado com ele, pode ser privatizada, já seria ótimo, né? Já expulsaria essa corja de jornalistas cretinos que ficam lá. Então ele quer melhorar o Brasil a médio prazo. E no final do segundo mandato, em 26, ele vai conseguir eleger o sucessor, muito provavelmente. E de acordo com que as coisas estiverem lá, aí talvez ele poderia fazer uma intervenção no final do mandato, não sei. Outra coisa, impeachment de Bolsonaro não vai acontecer, né? Esquece. E agora eu vou dizer o que eu queria que acontecesse com os 11 ministros do STF, com o senhor Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, etc. Mentira, eu não vou dizer, porque senão eu posso perder o canal ou ser processado gravemente. Mas eu queria todos eles pendurados em praça pública com a bunda de fora, julgados por um tribunal conservador. Ou então numa solitária lá do presídio de Pedrinhas. Então é isso. A gente vai conversando aqui sobre essas coisas, né? Mas realmente o STF, o Congresso, governadores e prefeitos já deram prejuízos de centenas de bilhões. E eu não me sentiria digno vendo, né, a economia brasileira parada nem por um dia, né, se eu fosse presidente. A gente viu, a Previdência foi desidratada, os estados não entraram, as MPs que o Bolsonaro mandou foram quase todas rejeitadas, e eram MPs ótimas, né? Claro, na véspera das eleições de 2022, se essas MPs entrarem em votação, eu quero ver quem é que vai ter coragem de votar contra, né? Arriscando a sua reeleição. As reformas estruturais estão paradas, né? Então o povo tem pressa, né? Essa pandemia não justificaria o Congresso parar por um dia sequer. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se os presidentes da Câmara e Senado fossem razoáveis, o Bolsonaro, nas vésperas das eleições de 2022, editaria muitas NPs, uma em cima da outra, e os presidentes colocariam para votar, né? Aí os deputados ficariam com medo e poderiam aprovar, né? Então tem muitas estratégias para o Bolsonaro tomar mais para frente. O Bolsonaro poderia, inclusive, já negociar esse ponto específico com alguém que ele viria a apoiar para a presidência da Câmara e Senado. Mas voltando ao assunto, uma intervenção também poderia ser informal. O STF não estupra a sociedade todo dia com ares de formalidade? Pois é, só de você desmoralizar em público, provocar o outro lado, atacar verbalmente, desafiá-lo, para que ele venha para a briga, né?
E se eles viessem com um golpe, o Bolsonaro teria mais força em um contragolpe, inclusive mais apoio das Forças Armadas. Mas então, esses seres falantes da esquerda, numa situação dessa, iam calar mais a boca, com receio de que uma reação do Bolsonaro acontecesse e o Bolsonaro poderia impor mais a vontade do povo, né? Com muito mais facilidade. Agora, em uma intervenção armada mesmo, em que eu acredito que nem tiros precisariam ser disparados, se desse errado, ele poderia perder muitas coisas, né? E de qualquer forma, ele deve imaginar que comando ele realmente tem sobre as Forças Armadas, né? Até que ponto as Forças Armadas obedeceriam ele, né? Ele deve saber isso melhor do que ninguém. E o outro caminho seria começar a processar, né? A esquerda e sem parar. Eu não sou a favor da tipificação de calúnia, injúria e difamação por achar que isso conflita sim com a liberdade de expressão. É algo subjetivo em que você vai correr o risco de passar sempre pelo crivo da cabeça de um juiz e ele te condenar por algo ridículo. Mas a gente não está decidindo entre o bom e o ótimo, mas entre o ruim e o péssimo. Isso é uma arma de guerra. Isso é uma guerra. Então, ainda que você perca o processo, isso já causaria um dano muito grande no inimigo. E os juízes que julgassem esse processo têm família, convivem na sociedade, eles teriam que julgar dentro da lógica, né? Julgar direito esse processo. Mas, se o Bolsonaro estalar os dedos, uma multidão de advogados de todo o Brasil se apresentaria e trabalharia de graça para esse propósito, né? Então, pois lidar com a esquerda é como lidar com um pedófilo. Ela tem que ser parada imediatamente de todas as formas, né? A gente vai conversando aqui sobre isso, analisando, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, né? A gente está pensando, ideias, o que passa pela cabeça dele, tentando analisar e conversar sobre isso. Obrigado.